Bom, galera, realmente eu estou envergonhado. Eu estou vermelho, não? Enfim. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade e o convite de ter sido convidado de participar como Keynote. Eu sempre soube que Keynote era uma parada assim, muito importante, então eu não vou me portar mais sem tanta piada, sem tanta coisa, que é uma parada mais séria. Mas, assim, eu não sou desse jeito, então não esperem um cara sério demais ou coisa parecida. Bom, já partindo, então, para a palestra em si, eu gostaria de falar... O título da palestra hoje é esse: a revolução não será licenciada. A gente vai falar sobre pirataria, sobre inteligência artificial, sobre guerrilha cultural, sobre gambiarra. Hoje a gente vai ser uma parada assim, muito... Eu não gosto muito dessa palavra, mas é disruptiva, porque é muita galera da startup que usa. Mas é disruptiva em si porque não é muito comum a gente ver galera falando sobre isso. Então, eu vou mencionar coisas que eu já vi, coisas que eu já fiz, coisas que eu já presenciei, que eu ajudei. Então, vamos dar um início nisso aí, né? Sonou? Bora, meu filho. Foi não. Espera aí, cambada. Que é na gambiarra. Aí. Tá. Então, eu tinha levado a pesca por ali, mas deixa quieto. Bom, para mim me apresentar, eu sou o Lucas Mac, mas esse Mac não é de macOS nem de McDonald's. É simplesmente a abreviação do nome, Marques de Aguiar Costa. Então, só que todo mundo me conhece por Mac, eu aderi a esse nome aí, então deixa quieto. Eu sou engenheiro DevOps na 12min, que é uma startup de resumo de livros. A gente resume livros em até 12 minutos com áudio e texto. Quem quiser depois dar uma sacada aí e procurar. Pode até falar comigo também, que eu acho que eu consigo até um desconto para vocês aí, um períodozinho, um free trial aí para vocês. Eu sou hacker, como o rapaz mencionou, depois vocês vão entender por que eu uso essa denominação, mas eu não vou assaltar ninguém, levar a carteira de ninguém, fique tranquilo. Sou ativista, fui convidado para participar do Instituto Aaron Swartz, que eu vou falar mais dele lá na frente também. Pirata, lógico, acho que a maioria daqui são, apesar de não admitirem, e a gente vai falar sobre isso também. Eu também sou pai da Leia Yasmin, ela está lá no canto, está lá no fundo ali, mas é o melhor hack que eu já fiz na minha vida, foi essa menina aqui. Bom, então, hoje a fala, assim, para não dizer que é sobre pirataria ou coisa parecida, eu vou falar, na verdade, de revolução. Mas não é revolução que é feita com metralhadora, com bandeira, nem com foice e martelo, apesar que poderia ser, mas é uma revolução que é feita com torrent, com código, com ferro de solda, com gambiarra. E também a gente vai falar sobre informação. E, assim, não a história da informação, porque o contexto é muito grande, mas a gente vai falar sobre a informação, mas do ponto de vista de quem compartilha e não de quem controla. A gente vai tentar entender também como é que funciona essa questão do compartilhamento de informação e, por consequência, do conhecimento também. Então, a gente tem que começar do começo, que é quem controla o saber. É até uma pergunta complexa, porque a gente sabe que tem quem controle o poder, ou na mínima esfera são as instituições de ensino que a gente precisa fazer uma prova para entrar, na maioria das vezes. Mas é uma pergunta que não tem resposta porque são várias camadas de discussão. E é impossível falar sobre isso e da história dela sem contar do começo do começo mesmo, né? Mas antes disso, eu queria saber de vocês, quem aqui é pirata? Rapaz, que coisa linda! Quem disse que não é, eu vou provar para vocês que vocês são. Quem não levantou a mão, já utilizou um software pirata no computador? Já baixou um filme por torrent? Ou pior, já foi na Xerox da universidade pegar uma cópia da página do livro? Isso aí também é ser pirata, gente, porque vocês estão tendo acesso a conteúdo que vocês não pagaram pelo conteúdo, vocês pagaram pela Xerox em si. Mas, então, a partir desse pensamento, eu queria provar para vocês como, no início, esse pensamento que eu chamo de maquiavélico de reter o conhecimento era uma coisa que não existia. Vou ver aqui.
Quer dizer, até existia, mas por outros motivos, não financeiros. Antigamente, muito antigamente mesmo, 1400 lá cacetados, eu não vou lembrar a data certinha, as únicas bibliotecas que existiam eram dentro das igrejas. Até porque elas eram feitas pelos monges copistas, que eram caras que copiavam, de fato, na mão, os livros, página a página. E eles retinham esses livros não só para a questão de... Não era status, porque era a igreja, mas era para controlar mesmo o conhecimento que as pessoas deveriam ter acesso ou não. Também tinha a questão da analfabetização, nem todo mundo era alfabetizado. Então, além do conhecimento ficar restrito só a quem era alfabetizado, só ficava restrito a quem tinha acesso à biblioteca dentro da igreja. Ou seja, os padres, bispos e essa galera lá, né? Só que isso mudou em 1450, quando esse cara aqui, Johannes Gutenberg, criou a famosa prensa de Gutenberg, que é a prensa móvel. Basicamente era o seguinte, era um carimbo gigante. Eles montavam uma página, com letra por letra, carimbavam a página. Pode parecer lento, mas isso agilizou drasticamente o processo de compartilhamento de livros, de criação de livros, de imprensa de livros. E com isso foi criada a cultura de massa. Por quê? Não eram só os livros que a igreja queria que fossem escritos e guardados, que eram, de fato, guardados e escritos. Livros comuns, a galera que escrevia livros, eles chegavam lá, pediam para quem tinha uma prensa dessa imprimir o livro dele, ele espalhava a palavra do que ele quisesse falar. Só que aí, em 1662, foi criado o License of Press Act. Isso aqui, basicamente, por medo da galera estar tendo acesso a livros demais, muitas ideias revolucionárias, ou o que seja, que ia contra o status quo da igreja e do reino, lógico, né? A galera lá, não, pois então só vai ter impressora agora quem a gente quiser que tem. Então, quem tinha impressora, além de autorizados, eram considerados criminosos. O que aconteceu? Muita gente ainda conseguiu autorização para imprimir, só que começou a rolar treta de um autor que estava sendo publicado em 2 impressoras diferentes, e o cara, o dono da impressora, não, cara, mas tu tinha que imprimir comigo, tu está imprimindo com outro. Aí começou essa briga que deixou do nível do escritor e passou para o nível de quem imprimiu os livros. E para resolver essa treta aí, em 1709, surgiu o copyright, que é conhecido como a Lei da Rainha Ana, que foi quando, de fato, nasceu o primeiro protótipo que a gente tem de copyright. Notem, copyright, direito da cópia. Em momento algum foi mencionado o direito do autor e de quem escreveu o livro. Eu quero que vocês fiquem com isso em mente. E também, nessa época, surgiu o que a gente conhece sobre o royalty. Que o royalty, basicamente, é tu pagar para usar uma parte ou um conhecimento, alguma coisa de quem escreveu. Aí, o que acontece? Ficou mais restrito ainda, porque além... e detalhe, a autorização ficava com quem imprimia só durante 14 anos. Nem o próprio autor tinha autorização de dizer que o cara, dono da prensa, poderia continuar imprimindo os livros dele. Era a autorização que era feita dessa forma, justamente para controlar quem imprimia e garantir o lucro do cara, dono da impressora, não era nem do quem estava escrevendo o livro. Então, a gente já começou com essa visão de que, em momento algum, foi se preocupado com quem, de fato, escreveu o livro, mas sim no lucro do cara, dono da impressora. Passaram-se séculos, apareceu... Eu botei para exemplificar, mas é a tecnologia magnética de gravação de dados. E música também, lógico. Música é dado, né? Alguém aqui sabe o que é isso, né? Ou eu entreguei minha idade aqui para vocês? Fita cassete. Era uma fita magnética, você gravava música, gravava código. Eu cheguei a ter um MSX, que os programas eram gravados em fita cassete. Eita, agora eu entreguei minha idade mesmo, estou fodido. Mas, enfim. Mas falando no sentido da música, que era o mais popular entre a sociedade. Na época que surgiu a fita cassete, ou o compartilhamento de música com fitas, a gente escutava nesses equipamentos aqui, que eram toca-discos. Se vocês prestarem atenção, ele tocava disco também, disco de vinil. Só que esse era mais difícil de piratear, mas tinha quem fizesse isso. Se você prestar atenção, ele vinha com o deck 1 e o deck 2. Isso aí é perfeito para fazer cópia. A galera não se preocupava com isso. Porque... Vou dar um exemplo prático para vocês. Alguém aqui já frequentou uma loja de CD quando existia? Vocês chegavam a ver disco de forró, desses forró de
não sei, tecnobrega, vou ser bem específico. Não tinha. Você via esses CDs, sabe onde esses CDs? Era no sinal, a galera distribuindo de graça. Porque eles queriam compartilhar a música, moço. Porque eles sabiam que se você escutasse e gostasse, você ia para o show. Aí lá o artista que ia ganhar o dinheiro. Não a gravadora ou todo o fluxo que leva até quando a música é gravada e distribuída e a distribuição de lucros. Se você for analisar esse fluxo aí, eu devia ter montado um gráfico para isso. Mas a fração que chega para o criador da música é minúscula. Grande parte fica com a gravadora, aí vem entre os insumos de produção do disco e tal. Então, naquela época, ninguém se preocupava com isso. Tanto é que você poderia fazer cópias de uma fita para outra, podia gravar do rádio, podia botar o disco para tocar e gravar numa fita. E naquela época também era muito comum a galera falar. E era um reconhecimento de amor muito grande quando alguém gravava uma fita de músicas para você. É como se fossem as playlists de hoje. A galera tinha o trabalho de ouvir a música inteira, todas as músicas, numa ordem específica e gravar numa fita para você. Ele dá, era uma declaração de amor isso aí nessa época. Então, com essa questão das tecnologias digitais, de compartilhamento, também teve o videocassete, que eu acho que muitos aqui também chegaram a utilizar. A gente também conseguia fazer cópia de fitas com ele, bastava ter dois, um jogava a informação para o outro que gravava, a gente conseguia gravar da televisão. Tinha gente que ia perder uma novela ou um filme, deixava programado para começar a gravar, para quando chegar em casa conseguir assistir. Isso aí tudo a galera não se preocupava, até quando começaram a pegar no bolso de grandes conglomerados de mídia e produtores de filme e música. Aí essa galera endoidou. Ficou doida, iniciou campanha de... Teve algum, acho que foi na Inglaterra, eles chegaram a cobrar mais caro por fitas virgens para desencorajar o compartilhamento de música. Então, depois disso, surgiram os DVDs. Eu acho que esse aqui já é mais recente, acho que a maioria aqui conhece. Só que aí teve uma parada que os DVDs, junto com esse cara aqui, era um estúdio completo em casa que você tinha com um computador desse. Era devagar, você gravava um CD ou um DVD em 10 minutos, mais ou menos, dependendo da velocidade que você escolhia, que quanto mais lento, mais bem gravado era, mas a galera queria vender, não se interessava. Você chegava no calçadão dos grandes centros, a galera botava um monte de CD no chão, aí às vezes tu levava para casa, não funcionava, aí tu voltava, ele trocava por outro. Enfim, isso aqui gerou toda uma economia que eles chamam de paralela, mas que era decorrente dessa cópia não autorizada pelos grandes estúdios, né? Então, esses dois caras aqui, junto com esses caras aqui, que eu acho que... Alguém aqui conhece isso, né? Ali, ó, é o Kazaa, que antigamente, quando a galera tinha internet lenta, quando surgiu isso aqui, que você conseguia dividir uma música em 200 partes e baixar durante uma semana uma música para você escutar, eram esses caras aqui, o Kazaa, o Emule e o LimeWire. Eles criaram... Isso aqui, se eu não me engano, eu posso estar enganado, altamente enganado, mas isso aqui eu acho que é o protótipo da rede torrent que a gente conhece hoje. Ou pelo menos tem alguma coisa a ver. Essa informação vai ficar pendente para vocês. Mas isso aqui, quanto mais gente tinha as músicas nos computadores e compartilhavam, mais rápido você conseguia fazer o download das músicas, dos filmes, dos textos, dos livros, o que quer que seja. Em relação a isso, tem uma menção honrosa ao Napster. Eu acho que não sei se vocês chegaram a conhecer ele, mas ele foi inovador nessa questão. Se você tinha um álbum de músicas ripado, digitalizado, você conseguia disponibilizar com outras pessoas, mas aí foi outra treta, o cara foi processado, foi preso, foi uma confusão. Mas eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Sempre essas repressões são feitas porque mexeram no bolso de alguém. Certo? Isso aqui foi o exemplo que eu botei da galera lá dos DVDs. Tem até aqui, acho que é espanhol isso aí. Sei lá. Mas isso aí era uma cena comum aqui, pelo menos aqui no calçadão do centro de Teresina, quando a gente chegava lá. Cara, os caras tinham tudo. Eu lembro que uma vez eu ouvi falar na banda chamada Blink-182, os caras roqueiros e tal. Eu falei, será que alguém tem um CD desse cara aí? Mano, o cara tem. Aí começou a fuçar no CD. Ok, eu te falei que eu tinha. Aí ele vinha no envelopezinho de plástico com uma impressão altamente cachorra, junto assim, só para poder identificar qual era o disco.
Aí você, rapaz, foi feliz demais. Eu estava feliz demais quando eu encontrei esse CD. E o melhor de tudo foi porque eu cheguei em casa e funcionou o CD inteiro. Não teve nenhum problema. Mas aí... Tá, calma. Por conta... Vocês lembram que eu falei de todas essas campanhas de desencoragem à pirataria, né? A gente teve obras memoráveis, como essa aqui. Qual é o botão que aperta aqui, meu Deus, para o play? Vixe. Help. Espera aí, gente. DVD, show, filme, desenho. Ô, chefia, fica à vontade. Isso aqui não é aquele DVD que estraga no aparelho não, né? Ô, patrão, esse daí, isso é coisa boa, meu. Maravilha. Tem alguma promoção aqui? Vou fazer uma promoção boa pra chefia agora. Você vai levar 3 e vai me pagar só 2. Só que eu acho que eu tô sem troco. Então eu troco pro senhor. Eu posso dar o troco em bala? O dinheiro que circula na pirataria é o mesmo que circula no crime organizado. DVD pirata é crime. Filme em DVD só original. E tem toda uma batida. Né? O outro, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Que esse... DVD, show, filme. Tá, deixa eu ver esse aqui. Depois do jantar, a gente vai parar todo mundo para assistir um filme, um DVD. Eu comprei um DVD pirata, paguei baratinho. Papai é esperto, né, filha? DVD pirata, pai? Você não vê que você tá ajudando o crime? Amanhã eu vou vender droga na minha escola por causa desse DVD. O dinheiro que circula na pirataria é o mesmo que circula no crime organizado. DVD pirata é crime. Filme em DVD só original. Pois é, galera. Isso aqui, eles vinham antes de todo o DVD que a gente assistia. A gente era obrigado a assistir essas coisas, porque nem passar tu não conseguia. Tu era obrigado a assistir isso aí toda vez. Mas, enfim, daí é para pior. Tem vários outros vídeos, vários outros exemplos, tão patéticos quanto esse. Mas, assim, como a gente começou a falar de pirataria, e vocês viram que eles afetam mais quem grava os CDs e distribui do que quem, de fato, produz a música, o livro ou o filme, eu acho que está todo mundo em consenso aqui de que a pirataria não é algo tão ruim, né? Principalmente para a gente que é pobre. Vamos ser sinceros. Porque a gente tem que ter a noção de uma coisa. O que quem não pode pagar por esse conhecimento, ou por essa música, ou por esse livro, poderia fazer no lugar simplesmente não ter acesso àquilo ali? Eu simplesmente não acho justo isso. Por isso que eu acho a pirataria moralmente legal. Certo? E eu vou mostrar para vocês aqui alguns pontos que eu julgo que são positivos. Não que tenha algum negativo na minha concepção, mas esses são os mais fáceis de, pelo menos, se argumentar de que são positivos. O primeiro deles é a democratização do acesso. E um exemplo que eu dei foi esse. Você não tem como comprar o livro na universidade, o professor deixa o livro lá na Xerox, você vai lá e compra a cópia do capítulo que ele está passando. Isso aí é um exemplo de democratização de acesso. Outra coisa... não sei... Isso acontece mais, eu gosto mais de dar exemplo de livros, porque são coisas que impactam a pesquisa, que acabam impactando a sociedade no geral. Mas quantos livros a gente chega na biblioteca procurando por livro, ele não tem? Ou então o professor é obrigado a passar o conteúdo utilizando um livro que já está defasado, porque é o único que tem na biblioteca da faculdade ou da universidade. Entendeu? Então, nesse passo, você pode simplesmente, procurar na internet um PDF. Não é tão fácil de encontrar, mas você encontra, da maioria dos livros, ou artigos científicos e tal. E você consegue ter acesso àquilo ali. Outro ponto também, não só de artigos, mas tem filmes também. Cara, tem filme que a gente procura nesses streaming da vida que não acha. Não acha o filme. E você quer assistir o filme. Eu gosto de dar um exemplo de um filme que eu gosto muito, que é Contato, do Carl Sagan. Acho que até utilizei como exemplo para alguém aqui que eu estava conversando. Eu procurei um dia desse em vários streams, eu usei aquele serviço do Just Watch, acho que é Just Watch, você bota Just Watch, o nome do filme, e ele lhe diz, só que quando a gente entra lá, você só tem que alugar ou tem que comprar o filme, que eu acho um cúmulo você pagar um streaming e ainda ter que alugar um filme utilizando aquilo ali. Então, se não for via torrent, filho, tu não assiste, não.
Outro ponto também muito chato, isso aqui já é um outro ponto que eu vou comentar agora, que é só porque eu estou desencantado com a Disney Plus. Acho que eu comentei com o Renato, que eu tentei assistir o Rogue One, porque eu saí muito inspirado da série do Endor. Aí eu fui assistir o Rogue One. Cara, em 40 minutos eu vi uns 6 ADs do Mercado Livre tocando a música do Take Me, do Take On Me. E, cara, eu já estava abusando da música. É uma música que eu amo tanto, mas eu já estava abusando da música por causa dessas propagandas. Não, velho, não dá. Aí eu fui, baixei no torrent e assisti, tranquilo, em paz. Mas, enfim. Ficou clara essa questão da democratização do acesso? Acho que eu consegui passar. Na minha cabeça fez sentido. Eu não sei se na cabeça de vocês fez, mas na minha faz sentido. Outro ponto muito importante, formação de habilidades e interesses. Quem aqui já viveu ou conhece um designer que só consegue fazer tudo o que faz hoje porque lá atrás conseguiu acessar um CorelDRAW pirata? Porque se você fosse pagar por uma licença do Corel, meu filho, você tinha que deixar um rim para poder conseguir trabalhar com ele. Então, isso é só um exemplo. Quem aqui, não sei, não, a questão de muitos aqui, eu acredito ou são ou conhecem alguém que tiveram acesso à sua linguagem de programação, qualquer tecnologia que hoje você trabalha ou estuda nisso, usando a pirataria. Acho que é a maioria. Porque eu tenho certeza que a maioria aqui não comprou a licença do Windows para utilizar o Windows. Tenho certeza disso. Não, e não se sintam envergonhados com isso, não. Pelo menos comigo, não. Fiquem de boas com isso aí. Então, ela é muito importante, principalmente para isso, formação de habilidades e interesses. Não só para profissional, você pode simplesmente querer, como uma moça aqui que fez a última palestra, deve ter um fundo de profissional para ela utilizar em alguma coisa, mas ela usou alguma coisa que ela gosta, que é a música. Ela utilizou o conhecimento dela em Python com Scraping para analisar, não sei se é sentimentos das músicas, uma coisa assim, né? Então, tudo isso é habilidade, não só necessariamente com retorno profissional. Outro ponto, fomento à criatividade e inovação. Gente, inovação não é só papo de startup ou de instituição que encoraja e investe em algum produto para virar produto e gerar riqueza para alguém, não, gente. Tem coisas mais simples. Mas, apesar de que o exemplo que eu vou utilizar para isso aqui é um exemplo que eu gosto de usar porque é uma parada que rasga e demonstra ao extremo o que coisas que são restritas fazem. Todo mundo aqui sabe o que é isso? Uma impressora 3D. E ela converte plástico e, utilizando código, desenha em 3D. Hoje em dia tem essas aí que imprimem 3, 4, 5 cores ao mesmo tempo. Então, até 2009, uma empresa retinha a patente sobre essa tecnologia. Até 2009. De lá para cá, eu não sei se foi o criador que vacilou e deixou de renovar a patente, porque isso foi um vacilo grande para ele, ótimo para a gente. Mas, de lá então, quando a patente caiu, vários entusiastas conseguiram desenvolver outros tipos de impressoras. Que, assim, a primeira era só imprimir uma cor, só um filamento de uma cor. Hoje já existe isso aí. Existe impressora de comida. Existem pizzas, o que você imaginar feito com impressora 3D. Existe impressora de metal, isso que eu fiquei chocado quando eu vi, a galera. Assim, o princípio não é tão complicado, porque é como se fosse um ferro de solda, né? Mas ela imprime metal, imprime vidro, impressora de vidro e impressão de pele. E o cara ainda quis humilhar construindo a impressora com Lego. Mas ali é um pedacinho de pele humana que o cara consegue imprimir a pele. Já pensou isso aqui fazer rechesto de quem sofreu uma queimadura ou perder um pedaço da orelha, do nariz, eu não sei. O cara conseguir imprimir a pele para botar ali no lugar. Tá, por que eu usei isso aqui como exemplo? A patente caiu em 2009, mas a tecnologia é de pelo menos no final da década de 70. Vocês já pensaram, se esse cara que desenvolveu tivesse feito que nem o Tim Berners-Lee, quando inventou o protocolo www, tivesse disponibilizado para a humanidade, o nível que a gente estaria hoje com as impressoras 3D? O que elas não seriam capazes de fazer? Elas já são incrivelmente fodas hoje, mas imagina, se lá na década de 70 o cara tivesse liberado a patente, ou não tivesse patenteado, tivesse diagramado tudo disponibilizado para a humanidade. Por isso que eu gosto muito desse exemplo, porque eles escancaram uma parada que a gente está vendo agora. Não só que já passou, que ainda vai poder
vai virar, né? E outro ponto muito importante, principalmente para mim, que sou amante de games, e principalmente retro games, que é os games antigos, que é a preservação digital. Não que isso só impacte videogames. O exemplo que eu dei do filme é um exemplo claro disso. Ela serve para preservação digital. Mas os exemplos que eu gosto de usar são de games, porque existem muitos games hoje que a gente só encontra em repositórios piratas. Muitos mesmo, muitos. Absurdamente, uma grande quantidade de videogames. Tem até uma história que eu não queria mencionar muito, porque ela está mais no mundo das hipóteses, das suspeitas. Mas todo mundo aqui conhece a Nintendo, né? Não, impossível não conhecer. A Nintendo ela é muito famosa por processar todo mundo que utiliza a marca Nintendo. Todo mundo. Pode ser. Tem até uns memes. O menino queria muito um Nintendo Wii, foi lá, desenhou um na caixa. O dono, o CEO, CFO, sei lá, da Nintendo viu, foi lá pessoalmente encontrar o menino para entregar o processo na mão dele. Aí, tipo, como eu estava falando, né, da Nintendo. Uma época dessa, eles relançaram um jogo, que eu acho que era do Mario Kart. Agora eu esqueci o nome, desculpa, gente. Mas era digital, a versão digital desse jogo. A galera baixou esse jogo. Rapaz, deixa eu analisar essa ROM aqui. Quando for olhar o cabeçalho da ROM, ele batia exatamente com o que já estava disponibilizado na internet de graça. Ou seja, a hipótese é que nem a Nintendo tinha a própria cópia digital do jogo e utilizou uma versão que estava no online pirata e estava vendendo por $6 na loja deles. Enfim. Então, a preservação digital. Filmes também, muitos filmes, ou desinteresse hoje dos streamings. Porque antigamente a gente até conseguia, a gente ia em locadora de vídeo, tinha muito filme. Não sei se alguém aqui chegou à época de ir numa locadora de filmes. Eu, pessoalmente, eu gostava de ir na sexta-feira, porque a gente só entregava na segunda, aí eu tinha que assistir o filme no final de semana inteiro. Mas hoje a gente está preso aos streams. Se você não tem o conhecimento de baixar ele pirata via torrent, você está preso aos streams. Então, vamos supor, como aconteceu agora no final de 2024, a Netflix simplesmente resolveu remover mais de 30 filmes sobre a Palestina da plataforma. E não só mundial. Alguns filmes ainda restaram, mas se você utilizasse um IP de Israel, por exemplo, você não conseguia visualizar os filmes. E eram normalmente filmes que contavam a realidade do povo lá na faixa de Gaza. E simplesmente eles removeram. Foda-se, não, a gente não quer que ninguém assista mais esses filmes. Não deram explicação nenhuma. Eles dizem que é por questão de contrato, direito de imagem, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas, assim, tudo bem, mas e se eu quiser assistir? Eu não vou ter onde assistir. E, às vezes, eu nem vou saber que esse filme existe. Porque ninguém aqui não sei, pode ter. O Renato aqui é um exemplo. Ele é um cinéfilo doente, de entrar nos... Ele entra lá no site The Cannes para ver quais são os filmes... Mas, enfim. Então, esse é o ponto de importância da preservação digital. E, claro, só por conta da pirataria, a gente pode ver coisas desse jeito. Castelo da Vânia, Sanfoneiro da Noite. Ou então Resident Evil BMS3. Isso é sensacional, cara. Sensacional. Mas, ficou claro, gente? Ninguém vai chamar a Polícia Federal para me prender aqui na saída, não, né? Tomara. Mas, enfim. Então, é por isso que eu digo, principalmente em relação à temática política. Eu sou um cara político, mas eu não vou falar de política aqui, mas todo mundo é político. Então, copiar também é um ato político. Querendo ou não, do mínimo ao máximo, é um fator político, assim como tudo na nossa vida. E, às vezes, é uma questão de sobrevivência. E eu vou mostrar para vocês por quê. No ano de 2014, no leste... no continente africano, na parte ocidental, principalmente na Libéria... Principalmente na Libéria. A Libéria acho que foi a mais afetada. A gente teve uma epidemia lá de ebola. Eu acho que alguns aqui devem lembrar, devem ter visto notícias sobre... A ebola é um vírus extremamente contagiante. Ele passa principalmente por questão de troca de fluidos, suor, beijo, que seja. E afetou muita gente, matou muita gente. Cerca de... Assim, são países pequenos, então não são continentais como o Brasil, então
11 mil pessoas num país como a Libéria é muita gente. Claro, é muita gente. 11 mil pessoas é muita gente. Mas o impacto no país foi muito grande. E a galera... aqui são gráficos das mortes. Ali eu vou já explicar por que tem as datas aqui e essa explosão aqui em 2014. Mas foi basicamente o Senegal, a Guiné, Serra Leoa. Eles foram muito afetados por conta dessa epidemia. E a galera que estava lá na linha de frente, que eram os médicos, eles tiveram muitas coisas que eles aprenderam sobre a doença, foi lá na tora, enfrentando, vendo, recebendo colaboração de outros amigos médicos de outros países. Só que, o pior de tudo, de acordo com um artigo do The New York Times, no ano de 1982 foi publicado esse Annals of Virology, que ele já mencionava a extrema, as condições perfeitas de uma epidemia iminente de ebola naquela região. Em 82. A epidemia foi quando? 2014. Só que o problema, o artigo para ler isso custava $45 e é mais ou menos a metade do salário de um médico liberiano. Ou seja, o cara teria que abdicar de metade do salário dele para ler um artigo que foi publicado há 20 e tantos anos antes, que poderia ter evitado todas essas mortes. Então, por esse ponto de vista, é uma questão de sobrevivência e eu posso dizer que a propriedade intelectual mata. Eu não tenho vergonha de dizer isso. A propriedade intelectual mata, principalmente quando ela é mal utilizada, que é esse caso aqui. Porque, do ponto de vista ético, não é justo nós, como sociedade, pagarmos 2 vezes para ter acesso a uma tecnologia. Por que eu falo 2 vezes? Quem banca a instituição pública, a universidade pública? Sociedade. O cara está pesquisando lá, quando termina a faculdade, a universidade, o que ele faz? Cria um produto. Aí você vai e paga de novo. Você pagou pelo desenvolvimento de pesquisa e pelo produto final. Isso aconteceu com o smartphone. Todo mundo diz, o iPhone foi o Steve Jobs. Nada disso. A tecnologia todinha do smartphone foi desenvolvida em universidades públicas. O cara saiu, abriu uma empresa e vendeu o produto. Certo, ele tem que ganhar o dinheiro dele. Mas eu não acho justo você pagar 2 vezes por isso, porque você já pagou pela pesquisa. Certo? Então, essa é uma frase que eu gosto de usar, que, tá bom, já que a gente não pode ser pirata, vamos, então, combater o conceito e não a regra. Porque é muito complicado você argumentar e piratear hoje em dia. Não é tão simples. Não é impossível, mas também não é tão simples. Então, existem tecnologias, existem pessoas que pensaram nisso. Aí, beleza, já que a gente não consegue mudar o pensamento da galera, então, tudo que a gente for desenvolver, a gente já desenvolve aberto. E foi daí que nasceu o conceito de copyleft. O Stallman, que é o criador do projeto GNU, tem a ver com a criação do copyleft. Como o próprio nome diz, copyright, copyleft, não é que seja esquerda e direita politicamente falando, não, gente, calma. O left quer dizer que é o contrário do copyright. Tudo que o copyright faz, o copyleft faz. Ou seja, se você cria alguma coisa, música, livro, o que seja, e isso aqui funciona mais para a questão de coisas culturais, viu, gente? Coisas assim, de software, outras coisas que eu vou já comentar. Mas livros, filmes, músicas, se você disponibilizar pela licença copyleft, cara, eu te dou a música que faz o que tu quiser com ela, pô. Mas a única coisa a pessoa que consumir e quiser fazer o que quiser com essa música, vai ter que utilizar a mesma licença. Você não pode, sei lá, pegar uma música minha que eu disponibilizei para o copyleft, modificar e vender por um preço absurdo. Não, a licença proíbe isso. E decorrente do copyleft, acabou surgindo o Creative Commons, que é uma iniciativa que ela é mais maleável como. Está vendo esses signos embaixo? Cada um deles representa uma etapa da licença que elas podem ser combinadas, tirando, eu acho, que disponibilizar sobre a mesma questão e mencionar o autor. Todas elas podem ser combinadas para você disponibilizar e ter segurança de que, beleza, pode fazer o que quiser com a música. Não, na minha música você pode compartilhar com o que quiser, mas não pode alterar nada. Ou então, você pode vender, beleza. Não pode vender. Tudo isso combinado, você disponibiliza o seu conteúdo como quiser. Então, isso aqui é combater o conceito. A gente combate o conceito do copyright, o conceito do compartilhamento. Certo?
E aqui isso é muito utilizado nos softwares livres, mas assim, a gente não utiliza propriamente dito o copyleft nem o Creative Commons, a gente utiliza as licenças, tem a GPL, tem a licença MIT, são várias licenças. Então, aqui são exemplos de softwares livres, tem Python ali, tal, claro. Várias tecnologias que hoje só são difundidas porque elas são livres para você compartilhar e fazer o que quiser com elas, estudar, compartilhar. Então, falando disso, é inevitável eu falar da guerrilha do conhecimento. Alguém conhece essa galera aí que está na foto? Mas eu não vou falar deles. Essa galera, eles foram muito foda, invadiram, fizeram chantagem, muita coisa os caras fizeram que sensacionais. Mas eu não vou falar deles pelo simples fato de que não tem relação à pirataria. Desculpa, mas não tem. Então, para essa questão da guerrilha de conhecimento, tem gente que literalmente foi lá, botou a mão na massa, arriscou a vida e as suas carreiras para fazer alguma coisa. Um dos exemplos dessa garota aqui. A garota não, moço. Alexandra Elbakian. Ela estava fazendo um pós-doutorado lá no Cazaquistão, que é onde ela nasceu, e ela ficou indignada porque a universidade que ela estudava não tinha verba para pagar os paywalls dos artigos que ela queria estudar. Aí ela teve uma ideia brilhante. Não, eu vou entrar em contato com a galera que tem essas chaves de acesso, a gente vai montar um repositório, vai baixar todos esses acessos e disponibilizar esses artigos para essa galera. O único erro dela, ela fez a plataforma em PHP. Mas funciona perfeitamente. Tanto que é esse aqui, o SciHub. Esse aqui eu botei o link embaixo porque, como é uma parada que muita gente persegue, eles têm que ficar trocando de domínio constantemente. Então, esse aqui eu testei ontem, galera, está funcionando. Quem quiser, é o maior repositório de artigos científicos do mundo, com 88 milhões de artigos. E a galera manda essa chave de acesso para lá, o script analisa, usando scrapping, as bases de dados dos artigos, baixa e deixa disponível. Ali você só bota a referência do artigo e ele busca e você tem acesso a isso. Mas, é claro, a galera não gostou, porque tem muita gente que ganha muito dinheiro vendendo acesso a esses artigos aí. Então, por isso, hoje, ela vive escondida lá, possivelmente na Rússia, por conta das fotos que ela posta, e já foi multada. Tem países que, se ela pisar, ela vai presa, como os Estados Unidos, lógico. Está devendo não. A galera quer que ela pague milhões de dólares por conta dos artigos que ela já compartilhou. Mas é um exemplo claro de alguém que arriscou a própria carreira em prol da ciência aberta. Entendeu? Outro exemplo que eu gosto de utilizar, bora, gente, é o desse cara aqui, o Aaron Swartz. Esse cara aqui, só para vocês terem uma noção, isso aqui foram as tecnologias que ele é cofundador. O RSS, que a gente quase não utiliza mais, mas ele está disponível em muitos sites, que basicamente ele pega e indexa todo o conteúdo para você conseguir portar de um lugar para o outro. Tem o WebPy também, framework WebPy. O Reddit, ele é cofundador do Reddit. E ele é um dos criadores do Markdown. Então, se hoje o seu Readme lá no GitHub está bonitinho, é por causa dele. Você consegue organizar bonitinho lá. Ele é um dos cofundadores, criadores do Creative Commons, junto com o Lessig. Eles que bolaram a ideia juntos quando ele tinha só 14 anos, que ele foi fazer como é quando chamam intercâmbio lá no MIT. Ele acabou ajudando a desenvolver o Creative Commons a vários outros projetos. Só que ele escreveu, quando ele tinha, acho que foi em 2018. Não estou recordando, estou nervoso, gente, foi mal. Mas ele escreveu um manifesto chamado Guerrilla Open Access Manifest, onde ele destrincha tudo o que ele pensa sobre toda essa questão dos artigos serem bloqueados, ninguém conseguir acessar. Principalmente essas grandes revistas, como a JSTOR, que eu vou já comentar sobre ela. Eles cobravam muito caro para a galera ter acesso aos artigos. Então, como ele estava estudando lá no MIT, todos os alunos tinham acesso a uma chave para consultar de forma gratuita esses artigos. Então, utilizando um dia uma dessas chaves, ele pegou um HD,
foi lá no data center da universidade, plugou o HD, utilizou a senha dele e começou a baixar todos os artigos dessa revista. Ele colocou tudo nesse HD. Tudo. Por conta do manifesto que ele escreveu, o serviço secreto, a pedido da universidade, já estava de olho nele e instalaram as câmeras que conseguiram pegar o momento exato em que ele instalou o HD. Por conta disso, ele foi preso. Ele não chegou a ser condenado, mas ele foi processado por dezenas de crimes. Se ele fosse condenado, ele ia pegar mais de 50 anos de prisão e pagar mais de $1,5 milhão de multa por conta disso. A pressão em cima dele foi tão grande, mas tão grande, que ele cometeu suicídio. Ele morreu, acharam o corpo dele no apartamento. Dizem que foi suicídio, mas muita gente não acredita porque ele não demonstrava sinal nenhum, mas quem é que vai argumentar alguma coisa? Toda a pressão que estava em cima dele, todo o processo envolvendo, estavam ameaçando a família dele. Então, não sei, pode ter sido o único meio que ele encontrou de resolver o problema. Então, esses dois, a Alexandra e o Aaron, eles são, apesar de não serem brasileiros, porque tem muita gente que critica quando eu uso esse exemplo, porque não, cara, tem que procurar alguém brasileiro, mas é justamente por conta que isso é um problema mundial, afeta todo mundo, não é só o Brasil. Por isso que eu gosto de utilizar eles como exemplo, porque uma sacrificou a própria carreira e hoje tem que ficar se escondendo, e o Aaron perdeu a própria vida. Única e exclusivamente para a gente conseguir ter acesso a essas coisas. Ele nem chegou a disponibilizar os artigos que ele copiou, mas ele possivelmente ele iria fazer isso. Então, ele encoraja muito essa questão do compartilhamento, encorajava, no caso, essa questão do compartilhamento, e ele inspirou muita gente em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. Só um porém. Tem esse documentário aqui com ele, que está liberado procure no site chamado LibreFlix. LibreFlix. Lá tem muito documentário foda que é open source, que é Creative Commons, sobre tudo que vocês imaginarem. Tem um documentário muito bacana sobre os Anonymous lá, se vocês quiserem assistir, muito interessante, sobre o Pirate Bay. Então, se vocês quiserem saber mais da história do Aaron, assistam esse documentário aqui. Mas, como eu estava falando, ele inspirou muita gente, inclusive aqui no Brasil, que foi fundado o Instituto Aaron Swartz. O Instituto Aaron Swartz ele é uma ONG, uma instituição não governamental, sem fins lucrativos, que faz oficinas, cursos não só de tecnologia, mas da própria formação cidadã. Digamos que o Instituto ele é uma guerrilha traduzida em português e afeto. Porque quando eu comecei a ler sobre o Instituto, a única explicação que eu vi foi essa. Porque, apesar de que ela é muito regionalizada ali na região do Sudeste e do Sul, eles fazem um trabalho que impacta muita gente, principalmente crianças. Eles fazem muitos cursos, oficinas, eles têm uns apoios lá também, eles têm um braço de apoio governamental da prefeitura, do governo, tem a galera também que ajuda com doações. Então, eles têm tem aquele projeto ali que é do Codifica Kids, que eles fomentam o estudo da linguagem de programação entre as crianças, até para estimular o raciocínio crítico e tudo, né? Então, se vocês quiserem mais informações, vocês podem entrar no site, que lá tem tudo sobre o Instituto, se você quiser ajudar, qualquer coisa. E eu fui convidado para fazer parte do Instituto, eu até mencionei no começo da palestra, me senti extremamente honrado, até chorei, gente, quando a galera lá chegou me convidando para fazer parte. Eu ainda não fui lá visitar, mas eu estou ajudando remotamente. Para dar um exemplo, a gente fez uma troca de infra lá de um servidor para o outro, e foi eu que migrei os e-mails e tudo. Eu pude contribuir com a galera diretamente nesse ponto, né? Então é isso. Se vocês quiserem ir atrás, assistam os vídeos deles, sigam nas redes sociais, tem tudo lá, vocês vão gostar demais do projeto da galera. Só que aí, tá, Lucas, mas o que IA tem a ver com pirataria? Aí é que eu vou deixar um grande parêntese. Não tem muito a ver. Eu quis falar justamente por conta do que eu mencionei sobre ter acesso a conhecimento. Porque, gente, a IA, eu ainda me lembro a sensação que eu tive quando eu ouvi essa palavra, hype da IA. Cara, e foi espetacular. Questão de semanas, você já tinha produtos prontos no mercado utilizando IA. Uma coisa absurda. Por isso que eu não digo mais que é hype, eu digo que é fetiche. Porque já está na nossa
realidade. E tem gente que usa IA até para o que não precisa, gente. Eu já vi uns produtos assim que, meu Deus, para quê, cara? Mas eu não tiro a magia que é a IA. Porque eu me lembro, a primeira vez que eu fiz alguma coisa no chat GPT. Nossa, eu me imaginei o Homem de Ferro lá com Jarvis. Isso foi o quê? Há meses atrás. Hoje em dia já está absurdamente... Hoje em dia a nossa reunião, né, Renato? Uma IA serve de secretária lá para a gente não anota mais nada. A própria IA escuta o que a gente fala, já cria toda a ata da reunião, e a gente só conversa, trata o trampo. Mas, assim, tem toda essa magia, toda essa beleza, toda essa funcionalidade, mas eu pergunto para você, mas para quem? Quem é que está utilizando isso aí? Todo mundo aqui, lógico, mas a gente está inteirado com a tecnologia. Teve uma pesquisa da Ipsos com o Google em 2024, que eles chegaram a esse número de 54% dos brasileiros dizem que já utilizaram tecnologia, IA generativa em algum momento. Parece muito. 54% do brasileiro tem acesso, já fez alguma coisa em IA generativa. Mas se a gente for olhar no recorte, só quem usou isso aí é a galera que tem pelo menos um smartphone, tem um computador, tem acesso à internet banda larga. Então, aí eu pergunto para vocês, e o restante da galera que não tem isso? Está onde? Está do lado de fora da festinha tecnológica. Está olhando pela janelinha do 3D, do 3G, torcendo para o pacote de dados não acabar. Então, aí a gente fica pensando, beleza, é sensacional. Mas eu afirmo para vocês, e eu acho que vocês vão concordar comigo, a IA, ela não resolve a desigualdade, ela amplia. A função, porque não adianta você jogar uma tecnologia dessa numa sociedade tão desigual. E é impossível eu não lembrar dessa imagem. Você já deve ter visto ela, em vários. Então, cara, ela é perfeita para exemplificar isso. Todo mundo tem a mesma caixa da mesma altura, mas nem todo mundo é da mesma altura, para conseguir ver através do muro. Lógico, o ideal seria remover o muro. Seria perfeito, mas a gente sabe que aí seria um processo muito mais lento. Então, o melhor seria o quê? Nivelar a situação para que todo mundo tenha acesso àquilo. E não é isso que a IA faz. Esqueçam, não é. Assim como qualquer outra tecnologia revolucionária, se você botar numa sociedade desigual, ela só vai aumentar ainda mais a desigualdade. Certo? Então, é por isso que eu digo que IA é indiferença algorítmica, foi mal. E aqui a representação de como eu cresci sabendo como a IA era. Um cara que vem para destruir a humanidade. Mas, enfim. Aí agora eu pergunto para vocês, numa sociedade tão desigual, que produz 1 tonelada de dados por segundo, e esses dados são utilizados para treinar as IAs, o que vocês acham que vai acontecer com a sociedade machista, racista, homofóbica? Vocês acham que a IA vai ser neutra, sendo que ela é treinada com tantos dados enviesados? Existem exemplos práticos. Chegue em qualquer gerador de imagem de IA e peça para gera para mim uma pessoa programadora. Eu lhe garanto que, na maioria das vezes, ele vai gerar um homem branco, bem vestido, como se fosse num status social, um rico. Podem testar, se vocês quiserem depois. Ou então, são absurdos imensos, quando eles acham que vão corrigir isso. Como aconteceu com a geração de imagens do Facebook, em que a galera pedia para gerar a imagem... Não, eu quero um soldado negro. E ele gerou um homem negro, ou preto, eu não sei como é que eu chamo, gente. E vestido uma farda nazista. Tem notícias sobre isso. Se vocês quiserem pesquisar depois, podem pesquisar. Então, não tem como. E um exemplo muito claro sobre isso é a questão de reconhecimento facial. E quem é branco não se preocupe, ela funciona perfeitamente. Mas se você for preto, esqueça. E eu vou citar 2 casos aqui, que é o da Thaís Santos. O cara da Globo está aqui, tá? É porque eu peguei essas imagens da Globo e eu não coloquei. Não estou nem aí.
essa mulher aqui, a Thaís Santos, cara, ela estava de boas curtindo um evento lá em Aracaju chamado Pré-Caju, se eu não me engano. Tem alguém de Aracaju aqui? Tem não, né? Aí, pegaram ela por um reconhecimento facial, acharam que ela tinha cometido um crime. A galera foi lá, prendeu ela, foi com a maior truculência do mundo. Quando foram ver, não era ela. Mas a IA falou para ela que ela tinha 90 e tantos % de probabilidade de ser essa pessoa. E o outro foi esse cara aqui, o João Bastos. Ele estava assistindo a final de um campeonato lá em Aracaju também, que eu não entendo porquê, mas deve ter alguma explicação para isso. E o cara estava assistindo o jogo de boas, foi abordado pela polícia, levaram ele para uma sala, com a maior truculência do mundo, até ele conseguir convencer alguém de pegar a carteira no bolso dele para ver que não era quem ele estava procurando, foi muita luta. Então, ele acabou sendo liberado e tal, mas olha o vexame que ele passou por conta disso. Entendeu? E isso tudo porque confiaram plenamente no que a IA enviesada fez. Então, é isso que eu digo para vocês. Tem como a gente confiar plenamente num sistema que é feito com base de dados, que é extremamente enviesado? Eu acho que não tem. Eu, particularmente, não acho. Então, eu falo sobre agora a Nina da Hora. Alguém conhece a Nina da Hora aqui? Do Instituto da Hora? Cara, leiam tudo sobre essa mulher aqui, cara. Leiam tudo. Principalmente o que ela tem a falar sobre questão de IA. Porque ela diz exatamente isso que eu falei, que se a IA não for neutra, ela é extremamente perigosa. Justamente por conta disso. E tem uma frase que eu achei dela, que eu achei, assim, apesar de ser uma frase assim, que parece uma parada assim, de Shakespeare, não sei. Eu achei muito foda essa frase dela aqui. Dados carregam história e carregam ecos do passado. Isso traduz bem o que eu falei em relação a esse viés, porque ela estava falando justamente por conta desse viés racista que alguns sistemas, principalmente que envolvem reconhecimento facial, têm. Então, galera, se o mundo tem um acesso negado, a IA é enviesada, e o conhecimento está atrás de paywall, o que a gente pode fazer? Aí é que entra a cultura hacker. Mas, como eu falei para vocês, hacker não é bandido que vai hackear computador, isso é bandido. Hacker é outra coisa. Hacker é a pessoa que resolve os problemas com criatividade, com o que tem e com quem está junto. E, para vocês terem uma ideia, quando eu digo isso, eu falo que é quando a pessoa pode entender, desmontar e refazer o que ela acha que está errado. E aí que entra as gambiarras, cara, que eu acho lindo isso, que foi gambiarra. E uns exemplos que eu vou dar aqui é esse aqui. Esse cara ganhou, que é a lâmpada de Moser, se eu não me engano. Esse cara ganhou prêmios internacionais porque ele simplesmente abriu um buraco no teto, botou uma garrafa PET com água, e aquilo ali ajudou ele a economizar a luz dentro dos galpão do que ele tinha lá, de uma forma absurda. Coisa simples, cara. Ele abriu um buraco e botou uma garrafa que faz a refração dos raios de luz e ilumina o lugar. Ou essa galerinha lá do Ceará, que desenvolveu esse robô com sucata, que ajuda a fazer as plantações dos pais deles lá, de onde eles vieram. Ou essa galerinha aqui, que vai no Make Lab, no Hackspace, ou coisa parecida, tem acesso a sucata de computador e constrói um ventilador usando coolers de fonte de computador. Ou então eu. Esse aqui é um exemplo meu. Eu, quando cheguei na minha casa, a internet era muito ruim. Aí eu fiz essa gambiarra para tentar pegar o sinal aberto que tinha no vizinho do outro lado da rua. Funcionou por alguns dias, mas eu acho que ele achou que ficou lento, ele trocou a senha, eu perdi o acesso. Tive que contratar um. Mas funciona. O revestimento metálico do interior da embalagem ajuda a concentrar o sinal da Wi-Fi. Bom, todo esse conhecimento, toda essa cultura, ela tem casa, ela tem um local físico que pode ser colocado em prática, que são os hackerspaces. Os hackerspaces são laboratórios comunitários. Esse da foto, por exemplo, é o Garou, que é o de São Paulo, que eu acho que é se não for é um dos primeiros hackerspaces do Brasil. Serviu muito de inspiração para outros que surgiram. E eles estão espalhados no mundo todo. E aqui nós temos o THC, mas não é de tetrahidrocannabinol. Não se preocupe com isso. Significa Teresina Hacker Club. Hoje a gente está meio parado porque teve todo um processo, veio pandemia, talvez a gente tenha perdido a nossa sala, mas ontem mesmo, quando o cara estava aqui, o Ellen Gera,
né, o presidente lá da equipe. Eu já troquei ideia com ele ali, já marquei uma reunião com ele essa semana, eu já vou lá falar com ele, porque a nossa sala que a gente tinha... A sala que a gente tinha acesso, ela ficava no polo da estação digital, que fica ali na biblioteca do Free Pizza. Eu não sei, a galera de Teresina que sabe onde é. E, gente, esse lugar me traz tantas lembranças. As meninas até exibiram aqui imagens da galera da PyLadies que rolou lá. O PyLadies nasceu aqui, né? Então, e eu digo para vocês com toda certeza, as melhores pessoas que eu conheço no mundo, que eu já tive o prazer de conhecer na minha vida, eu conheci aqui dentro. Muita gente, muita gente. Muitos foram embora, voltaram, como é o caso do nosso amigo Gustavo aqui. O Renato foi embora, mas um dia não sei se ele vai voltar, mas enfim. A gente tinha esse espaço. Cara, foi muita coisa que a gente fez ali. A gente introduziu muita gente no mundo da tecnologia. Eu tenho certeza que a gente impactou muita vida aqui também nesse espaço. As fotos que a gente... Cara, foi muita gente que passou por aí. Muita gente, muita gente. Muito legal. A gente tinha o THD, que era o Teresina Hack Day, que era um evento semestral, que a gente vai voltar agora a fazer. Podem ter certeza. A gente vai voltar. A gente vai ter de volta os encontros presenciais. Tudo. Opa. Meu Deus, está mexendo o mouse. Espera aí, gente. Tem que coisar meu tempo aí, viu? Tá, essa eu já passei. Aqui foi na hora do código, ali foi um outro encontro. A gente fez muito encontro, gente, nessa época aqui. Gente, não vai, não. Hackearam aqui o negócio. Espera aí. A solução Windows. Pronto. Então, isso aqui foi um meme que alguém fez. Eu não lembro quem foi que fez esse meme aqui, mas, enfim, era só para dizer para vocês. Eu faço um convite para a galera, principalmente aqui de Teresina. Procurem pelo nosso perfil lá no Instagram, que eu acho que é o mais fácil de disponibilizar agora. Ou então falem comigo no final do evento, no final da palestra, para a gente trocar uma ideia, para a gente pegar contatos, o que seja, para a gente tentar, como as meninas falaram que a PyLadies renasce das cinzas também de vez em quando, a gente vai tentar fazer isso. Porque agora, depois dessa pandemia, eu não sei vocês, mas eu fiquei extremamente motivado a me reencontrar com todo mundo. Assim, lógico, teve uma nossa mudança com a questão de bateria social, mas na época da pandemia eu senti muita falta, cara, desses encontros, essas coisas. Então, a gente pode trocar uma ideia depois. Então, gente, a pirataria que ensina, a gambiarra que conecta, o hack que liberta. Essas três frases, que é basicamente o que eu já falei aqui, elas convergem para um único pensamento. Que a tecnologia só vale a pena quando ela chega para todo mundo. Não adianta você desenvolver um software que você vai usar sozinho. Eu, pelo menos, só se for para facilitar algum trabalho teu ali, pontual. Mas, para mim, a tecnologia só vale quando ela impacta todo mundo. E tem duas frases que resumem bem esse pensamento. A primeira delas é essa aqui. Tecnologia não é mato, o importante são as pessoas. Ela foi desse cara aqui, o Dan Pardo. Eu não tive o prazer de conhecer ele pessoalmente, mas os textos dele, que ele escreveu sobre isso, me impactaram profundamente, desde o Manifesto Nartisan, que foi o manifesto que ele escreveu, se vocês procurarem depois. Mas, infelizmente, ele morreu em 2009, com câncer nos ossos. Mas essa frase ela sempre me pegou, principalmente em relação a essa temática. E tem uma outra frase que vocês, a comunidade Python, conhecem bem, que é essa aqui. Elas são perfeitamente conectadas, galera. Então, se a gente não adianta você falar em 5G, em blockchain, em IA, se esse conhecimento ou as coisas boas derivadas desse conhecimento não chegarem nas pessoas. Por isso que eu digo, a evolução ela não será licenciada. Ela será copiada, remixada e compartilhada. É isso, gente. Obrigado. THC vai voltar.